mas por um motivo ou outro nem todos o compreendem. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Pedro, 1 Pedro. Assim como nós estamos nessa campanha da semeadura, vamos entender um pouco mais da semeadura à luz da palavra de Deus. 1 Pedro 1, 23. Assim nos diz a palavra de Deus: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Então, irmãos, como semente, assim como fomos germinados na palavra, assim também devemos proceder em distribuir essa semente, semear em todo o tempo e fora do tempo, assim como diz a palavra de Deus. A gente fica muito feliz se a gente tem um trabalho com a família, no casamento e família, e é de grande satisfação para nós, todos aqueles que entendem que o reino de Deus deve estar sendo sempre apregoado, e aqueles que ali estão buscando a luz da palavra, buscando no Senhor, semear na família. Inclusive a palavra diz que aquele que não semeia, ela não fala assim propriamente dito, semeadura é a palavra que eu estou aplicando aqui, mas na própria família é como um descrente. Não devemos agir como descrente, pois nós somos gerados de novo no Senhor, através da palavra dele. Então a gente fica muito feliz de receber ali os casais que estão dispostos a investir na família, semeando na própria família primeiramente, que é o plano original de Deus, né? A coisa mais importante que temos depois do Senhor é a nossa família. Então, aqueles que não tiveram oportunidade de semear na família nesse primeiro semestre, que o façam no segundo semestre, irmãos. Porque nós estaremos, primeiramente, cumprindo a palavra de Deus. E segundo, até mesmo para a nossa vida secular, isso é de grande valia, de grande importância. Vamos orar em nome de Jesus? Por favor, fiquem de pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor tem dado a nós, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, buscando conhecer do Senhor, colocando aqui, ó Deus, nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor possa trabalhar nela, Deus. Que nessa época, Pai, como sempre foi, a semeadura possa estar sendo aplicada na vida de cada um, que todos nós possamos, ó Pai, estar com os embornais cheios, para semear essa boa semente, Deus, que é a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, use aquele que for levar a Tua palavra com intrepidez, com ousadia e unção, Senhor. Dê graças, ó Deus, àqueles que aqui vão estar, que aqui estão, para receber, ó Deus, essa preciosa semente, Pai. Senhor, tira todo o cansaço, tira toda a distração, abre o nosso entendimento, Senhor, para absorvermos tudo aquilo que o Senhor tem para cada coração aqui nessa manhã, Pai. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra e não podes mentir.
estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó. És a nossa estrela, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Oh, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, te louvamos. Pelo teu manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Amém. Graça e paz. Amém. Agora sim. Amém. Meus irmãos, já está disponível na secretaria, ou para quem quiser acompanhar todas as lições, a revista, tá? Tempos Trabalhosos, que será a base para os estudos nos próximos meses agora. Eu acho bastante interessante o aluno já vir, né, o irmão Rafael, já vir para EBD com a lição estudada. Aí pode perguntar alguma coisa, pode, né, ajudar também na lição. Então é só procurar lá com a irmã Terezinha na secretaria, tá? E fazer o pedido da revista e assim poder estudar em casa a lição. Hoje nós vamos trabalhar o tema com vocês, os efeitos do mundanismo na família. Antes um pouco, nós queremos só comentar também com os irmãos sobre o ministério de família da igreja. Graças a Deus, Deus tem feito muitas maravilhas, tá, com toda a equipe que tem trabalhado com família na igreja, né? Tanto a equipe de casais, como aqueles que estão trabalhando com noivos, aqueles que estão trabalhando com os pais, né? E aquele que não participou ainda, fique atento para o próximo semestre, para participar. Mesmo que a gente pense assim, quando eu fui participar, nós
há muito tempo atrás, bastante tempo atrás, né, nós participamos também como alunos. E a gente pensava assim, mas nosso casamento é tão bom, né, está tudo tão tranquilo, mas nós aprendemos muita coisa e pudemos melhorar. E a cada ministração ainda conseguimos melhorar ainda mais. Então não percam, independente também da idade de que estejam casados. Talvez, não, nós começamos agora, ou nós já estamos já com os filhos, com os netos, uns até com os bisnetos. Sempre há tempo de aprender um pouco sobre família. Tá? Então não percam essa oportunidade. Aqueles também que têm filhos recém-nascidos, aqueles que têm filhos que já têm filhos, aqueles que têm filhos que têm filhos que têm filhos. Tá? Não percam para aprender também sobre filhos. Nunca é tarde para aprendermos. Né? Falar em aprender, alguns de vocês conhecem aqui a dona Chames Rolim. O ano passado ela se formou em Direito, com 92 anos de idade. 92 anos de idade e formou em Direito. Isso nos dá uma grande lição. Nunca é tarde demais para querer aprender um pouco mais, principalmente se tratando aqui da palavra de Deus. Deus, no final da vida da gente, não nos dá um diploma. Olha, toma aqui, agora você não precisa estudar mais a palavra, não. Nós nunca vamos alcançar um diploma como esse. Por isso a escola dominical é um lugar perfeito. E onde estivermos estudando a palavra sobre todos os temas que nós desenvolvemos na casa de Deus, família, o mundo e todos os temas, é importante aprender sempre para desenvolver então as nossas habilidades cristãs. Amém? Glória a Deus por isso. Bem, hoje o tema também é bastante sugestivo dentro desses tempos trabalhosos. Mas por que tempos trabalhosos em se tratando da família? Nunca, meus irmãos, em toda a história deste país, essa frase já é bem conhecida, né? Nunca na história deste país, né, a família foi tão atacada, e no mundo inteiro, tão atacada. Até pouco tempo atrás, as leis que se faziam em nosso país eram todas baseadas na Bíblia. Algumas escrituras, né, de terreno rural, por exemplo, vinham escritas assim na escritura, né? No ano de 1972, do nosso Senhor Jesus Cristo, isso tinha nas escrituras. Quem, né, tem uma escritura mais antiga de terreno rural sabe disso. Hoje, a maioria das leis que se faz no nosso país estão bem longe, estão ficando bem longe, bem defasadas daquilo que nós acreditamos que é a verdade de Deus e que deve ser também a verdade absoluta, também em relação à família. Bom, antes de começarmos então a falar especificamente sobre a família, se é mundanismo na família, o que é mundanismo? Alguém poderia dar algum exemplo? O que é mundanismo? Pode falar. Um de cada vez. Levanta a mão. Meu irmão, mundanismo para mim é isso. Irmão Rafael, o que é mundanismo? Mundanismo é algo do mundo. Muito bom. Muito bom. Profundo. Tá certo? É algo do mundo. Aquilo que é do mundo, aquilo que não está no nosso contexto da igreja, né, de Jesus Cristo. Isto é, então, mundanismo. O mundanismo é um sistema de vida que apenas valoriza os bens materiais e cuja satisfação concerne aos bens e prazeres do mundo. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 4, podem abrir a Bíblia aí. Pode ler. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem por que não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Onde começa o mundanismo, então? O mundanismo não vem de fora para dentro, não, ele começa aqui dentro. Nós já nascemos assim, com as tendências mundanas no nosso coração.
Nós não precisamos ensinar, por exemplo, os nossos filhos a brigar, a bater no irmãozinho, no coleguinha. Ninguém precisa de ensinar isso. Já nasce com essa tendência. Mas ensinar o que é correto, a gente tem que falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que aquilo vai encucando. A Bíblia fala sobre encucar na cabeça da criança aquilo que é o correto, porque é difícil impregnar na vida da gente aquilo que é santo, aquilo que é sadio, aquilo que deve ser feito. Então o mundanismo já nasce no próprio coração, e se eu então depois começo a absorver aquilo para dentro da minha casa, para dentro do meu lar, para dentro do meu coração, aquilo então vai corroendo a minha vida, tá? E eu vou aceitando, e as práticas se tornam então totalmente contrárias à palavra de Deus, e aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus, e não há uma convivência sadia. Então isto é então o mundanismo. Cadê? Opa. Espera um pouquinho que travou lá. Ah, porque está passando um negócio ali? Todo mundo leu, né? Então tá bom. Isso. Então, o que é a família, então? Vamos ver aqui alguns conceitos de família que também são bastante interessantes. Primeiro, a Constituição Federal de 88, que é a nossa carta magna, aquilo que todos os brasileiros devem seguir, fala assim, artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O parágrafo 1º, o casamento é civil e gratuita a celebração. Parágrafo 2º, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Parágrafo 4º, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. E parágrafo 5º, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. A Constituição Federal é muito clara quanto à constituição da família e como ela deve ser feita. Porque somente até então, apenas com um casal formado como Deus assim determinou, por um homem e pela mulher, é que pode se tornar uma família com filhos. Não temos como ter outra opção de termos uma família com filhos, a não ser um homem e uma mulher, como diz a nossa Constituição Federal. Bem, então o conceito de família poderia ser assim, que é uma comunidade constituída por um homem e uma mulher, unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos desta união. Tá? Isto é o contexto familiar, né, que nós conhecemos como o de direito. Embora a sociedade hoje tenha trazido para o nosso meio uma série de conceitos de famílias que são alheios à vontade de Deus, que podem se tornar uma família, né, pessoas que se unem do mesmo sexo, né, e vão adotar filhos e constituindo ali, então, um contexto familiar, mas que é família? Sim, pode ser uma família, mas não estão voltados nem de acordo com a nossa Constituição Federal hoje, e muito menos com aquilo que condiz com a palavra de Deus, como nós vamos ver aqui neste contexto nosso hoje da lição. Pois bem, a origem do casamento, vamos ver como começou toda essa história. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: está assim, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então não existe outra fórmula, não existe outra história que seja mais real do que esta. Diz aí uma piadinha que se Deus tivesse feito, né, o casamento, né, como a sociedade tem permitido hoje, não teria feito Adão e Eva, teria feito Adão e Ivo, né? Mas não é dessa forma que Deus fez desde o início. Deus tirou, então, aquilo que deveria se comunicar com Adão, né, tirou do contexto do corpo de Adão. Eu imagino o seguinte, pode ser que outras pessoas tenham pensamento diferente, nós temos vários teólogos aqui, né? Talvez depois a gente possa até conversar sobre isso, mas Adão era uma pessoa completa. Adão era uma pessoa completa. Eu imagino isso. E quando Deus, então, fez Adão dormir, Ele tirou tudo aquilo, então, que poderia ser uma outra, ou foi uma outra pessoa que estava em Adão, para que ele pudesse se relacionar. Então ele tirou tudo aquilo que estava em Adão e fez ali uma outra pessoa. Tanto é que lá no capítulo 5, no versículo 2 de Gênesis, está escrito assim: macho e fêmea os criou, tá? E os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Eu não sei qual a interpretação que os teólogos têm desse versículo, mas é a interpretação que eu dou. E Deus não tirou aquilo que era a Eva e fez ali alguém para ele se relacionar, para ele conversar, para ele, né, ser a sua ajudadora, a sua auxiliadora. E nós assim também entendemos dessa forma, né, que o homem e a mulher eles se completam. Embora nós saibamos também lá no curso de casais que eu tenho que ser completo com Deus e ter uma esposa também completa com Deus, né? E eu como uma pessoa completa e a minha esposa como uma pessoa completa, vamos nos completar ainda mais para esse relacionamento familiar e o nosso relacionamento com Deus, tá? Então, neste contexto, Deus uniu o homem à sua mulher a fim de serem uma só carne. E não existe outra forma de ser uma só carne, a não ser nesta relação, homem e mulher. Vindo depois disso, o fruto do casamento, o fruto da união, que são os filhos. Tá? Obviamente que casal que não tem filhos não quer dizer que eles não são unidos como uma só carne. Talvez algum problema genético não possibilitou isso. Sim, Adriano? Interessante aqui o Daniel falar sobre a questão da única forma de ser uma só carne é um homem e uma mulher, que lá, quando nós vamos ler em Coríntios, lá está falando da questão do homem que se une a uma prostituta, se faz com ela também uma só carne. Mesmo que não seja em laço de casamento, mas a união entre um homem e uma mulher, é a união de uma só carne, ainda que seja uma prostituta, né? A Bíblia ela fala muito interessante sobre isso. Então é muito forte essa questão. Por isso que o relacionamento sexual de um homem e de uma mulher é algo assim que Deus tratou como algo muito forte, muito santo, muito seguro, né, quanto a isto. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, por exemplo, da minha vida, que eu posso cobrar isso das minhas filhas. Deus me permitiu ser casto até o dia do meu casamento. Deus me permitiu isso. E não foi fácil não, irmãos. Eu estava estudando na universidade onde todo semestre se tira do esgoto sanitário cerca de 50 fetos no alojamento feminino, que é a Universidade Federal de Viçosa. Né? Todos, final de semestre, eles fazem aquela limpeza lá e tal, e vai tirando aqueles negócios lá, entre as outras porcarias que se tiram, aquela quantidade de bebezinhos, né, que são jogados fora, que as estudantes provocam seus abortos. Deus me permitiu isso também, como permitiu a minha esposa. E eu sou muito tranquilo para palestrar com os jovens sobre essa questão, porque não é impossível, mas devemos ser muito seguros daquilo que nós queremos diante de Deus, né? E por isso
eu peço a Deus também que as minhas filhas também sejam assim. E o rapaz que namorar com a minha filha vai ter que ser muito macho, porque ela já falou, vou falar isso com todo mundo aqui, hein? Pode? Pode não? Então tá bom. Você já viu quem que manda, né? Tem que ser muito crente também, né? Muito crente, muito crente. Graças a Deus por isso. Bom, essa então, ó, essa relação, opa, volta. Ah, não, aqui mesmo. Acho que passou ali, né? Não, vai para lá mesmo. A origem do casamento. Fora do padrão divino, qualquer tipo de união conjugal é abominação para o Senhor. Vamos ver esses textos aí então, né, sobre essa abominação para o Senhor, as relações que estão fora do casamento. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Levítico 18, 22, agora 20, 13. Se o homem se deitar contra o homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Queridos, nós estamos pregando aqui para a igreja, mas esses versículos você pode gravar para você ser abençoado, no sentido de abençoar outras vidas. Que você guarde esse versículo, que você evangelize com esse versículo. É muito pertinente esses versículos para esse tempo. É porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs, né, nominais, que têm apoiado esse tipo de relação. Né, se dizem cristãs, mas não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. Então, às vezes, né, e com certeza, esclarecer as pessoas sobre esses fatos é bastante interessante. Romanos 1, 27. Então, olha só que esses dois versículos lá no livro da lei, fala que é repugnante. Deus mandou escrever isto. Repugnante. Deus se enoja de ver tal tipo de relação. Romanos 1, 20. Aliás, o primeiro capítulo de Romanos também é muito esclarecedor a esse respeito, né? Tem vários versículos aí que vão de encontro a isso que tem acontecido, né, no mundo. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receber em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Olha só, receber o castigo pela sua perversão. Quantas doenças, quantas enfermidades pessoas são acometidas por causa dessa desobediência de um mandado divino, tá? Da relação fora do casamento, da relação antes do casamento, ou até pessoa casada, né, procurar também outros tipos de relacionamentos, é repugnação, né? Deus, ele se enoja, tá? E sai também muito destacado também, tanto no Velho como no Novo Testamento. Deus, então, protegendo esse contexto familiar. E é bastante interessante isso que está acontecendo aqui na igreja, irmãos, semeando na família, este tema, né, que é bastante pertinente àquilo que nós estamos vivendo. Nós temos percebido que o pastor Wagner, junto com os demais pastores, a liderança da igreja, de uma forma muito sábia e obedecendo o mandado divino, cercando a igreja, amparando a igreja dos ataques do maligno, nesses tempos trabalhosos. A igreja tem que estar fortificada e combatendo, não é só também ficar encolhida e acolhida e não, nós temos também que levantar a nossa voz e combater contra a veemência do maligno contra a família. Nós não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos diante de uma discussão, lógico que nós não vamos brigar, não vamos, na sabedoria divina e do conhecimento da palavra que nós temos que combater e não nos calar, para que as pessoas e o mundo possam então ver que existe uma verdade aprovada por Deus. E aqueles que creem em Deus de uma forma ou de outra, mas creem em Deus, têm que saber essas verdades. E essa verdade tem que ser defendida pela igreja. Tá? Cadê? Bom, antes de estabelecer então a igreja, Deus criou a família, lá em Gênesis 2, versículo 25.
O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então veja bem, a primeira instituição, nós já sabemos disso, né? É a família, abençoada por Deus. Deus estava naquele contexto familiar. E eu gosto muito daquele versículo que fala aqui, né, sobre o terceiro nó. Né, o casal, ali, o marido e a mulher, e o Espírito Santo de Deus fazendo ali aquele enlace, o enlace matrimonial verdadeiro, unindo aquele casal, tá, para enfrentar as adversidades do mundo. Então, a primeira instituição foi a família, e logo, bem depois, né, depois Deus criou ali o seu povo, o povo de Israel, e depois lá na frente, muitos anos depois, veio então a igreja constituída também por famílias, que desde de criança a gente sempre ouvia falar, né? Famílias fortes, sociedade forte, né? Famílias fortes também, igrejas são fortalecidas, porque tudo acontece no contexto familiar. Não adianta a igreja, escola dominical, culto de manhã, culto à noite, não adianta, se a igreja não estiver funcionando também, verdadeiramente no contexto familiar, né? Na leitura da palavra, na oração, na orientação, porque a gente pode colocar por terra tudo que o pastor fala aqui o ano inteiro, e eu como pai, Patrícia como mãe, se a gente ministrar algo diferente na cabeça das nossas filhas, elas vão nos ouvir e não o pastor, né? Porque eu sou o sacerdote do meu lar, eu sou o pastor do meu lar, então ela vai me ouvir. Então a ministração, né, trazendo como o nosso lar como a igreja, tá? Onde há ali ministração verdadeira, onde há ali uma sequência daquilo que aprende aqui no culto. E eu sempre falo, né, nas reuniões com a minha família, o seguinte, que, na verdade, esta reunião aqui, onde a grande congregação se reúne para louvar e exaltar e cultuar o nome do Senhor, deve ser tão somente uma continuidade do culto que diariamente eu ofereço a Deus, desde o momento que eu levanto até o momento que eu vou me deitar. Isso aqui é uma continuidade, onde com os irmãos eu venho comungar, eu venho, né, adorar a Deus, eu venho louvar ao Senhor, porque se não for assim, não é aprovado por Deus. Eu não posso ter apenas este momento de culto, e assim também deve ser o contexto familiar, deve ser um momento onde eu estou também louvando a Deus, né, e vivendo em união com a minha família. Bom, então Deus criou a igreja, né, mas criou primeiramente a família, e determinou regras para o desenvolvimento da família, regras, né, o papel da mulher, o papel do homem, tudo muito bem estabelecido desde as leis do Antigo Testamento. Depois veio o apóstolo Paulo, depois vieram os outros apóstolos, escrevendo as cartas e colocando ali assim detalhes minuciosos daquilo que deveria ser um lar aprovado por Deus. O papel do homem como sacerdote do lar, aquele que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha, trazendo novamente para este contexto, assim como Cristo ama a igreja, o homem deve amar também a sua esposa, tá? Assim também a mulher, como aquela que deve ser a ajudadora, a auxiliadora, e está sob a mesma missão do esposo, né? Na submissão daquilo que é decidido em casa. Obviamente que hoje em dia, graças a Deus, por isso tem muito mais diálogos do que antigamente, tá? Mas nós temos esse contexto, né, de diálogo com o cônjuge, diálogo com a família, em algumas decisões que podem ser tomadas e que vão afetar todo o conselho, o contexto familiar, deve ser conversado. Ah, mas é tão somente uma criança, né? Onde a gente vai também. Não. É importante avisar, é importante conversar, tá? E respeitar todas essas regras familiares. Então tem regra, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, tá? E de todo este contexto familiar, nós temos as regras já estabelecidas por Deus. Bom, ainda na origem do lar. O primeiro lar criado por Deus, havia então amor, paz, saúde e alegria. Lá em Gênesis 25. Pode passar. O mais importante era a presença de Deus. Nesses dois versículos, então, mostram o relacionamento que havia. E nesse versículo 3, 8a,
fala que Deus, então, na virada do dia, ia lá conversar com Adão e com Eva. Mas, infelizmente, neste dia aí, que relata a palavra de Deus, foi aquele dia, né, estrondoso para a humanidade. Foi o dia da desobediência. Mas imaginem vocês que naquele contexto familiar, na origem do lar, Deus já estava ali, né? Ele criou e Ele cuidava. E havia uma total cumplicidade do casal, um para com o outro. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. E nós podemos então pegar esta nudez não apenas como uma nudez física, mas uma nudez da alma também. Não escondiam nada um do outro. A vida era totalmente transparente. E hoje, no nosso contexto, às vezes falta muito disso dentro de lares cristãos. Pelo pouco ou pelo muito. Maridos que escondem fatos de esposa, esposa que escondem fatos, né, do marido, escondendo assim a sua nudez no casamento. Tá? Não é bom que seja assim. Nós temos que voltar às origens e ter um lar onde Deus possa reinar plenamente, e a minha vida deve ser também plena diante da minha esposa, e da minha esposa diante, né, da minha vida, como, né, se estivéssemos nus, totalmente despidos de tudo aquilo que está no meu interior e no interior dela. Isto é o que Deus espera de um casal verdadeiro. É que nós voltemos então à origem, né? Quando então olharmos para a esposa olhar, nós temos que ver uma pessoa inteira, dentro do seu interior, sem que nada seja escondido. Aí sim, plenamente Deus vai habitar no nosso coração e no nosso contexto familiar, sem que nada seja escondido. Porque de Deus nós não podemos esconder, de forma alguma. Então aquilo que está ali dentro do meu coração, se eu estiver escondendo, Ele o sabe. Porque eu não estou totalmente nu diante da minha esposa, ou talvez ela também diante de mim. Perceba isso no seu contexto familiar. E quebre tudo aquilo que o mundo possa querer colocar nesse contexto. Mas isso, né, se ela ficar sabendo, ela vai ficar chateada. É melhor que fique sabendo por você do que ficar sabendo por outras pessoas. E isso é muito pano para manga dentro de um relacionamento familiar. Então, o mais importante era então a presença de Deus naquele contexto. E todos os dias buscando ao Senhor e conversando com Ele, entendendo os propósitos de Deus. Qual é então a família que desejamos? Para um pouquinho. Pensa nos seus filhos, pense na sua esposa, no seu esposo. Pense um pouquinho no seu contexto familiar. Qual é a família que nós desejamos? Desde que as nossas filhas nasceram, que a gente ora também pelo esposo delas. Uma hoje está com 18 anos, a outra com 16, uma com 19 e outra com 16. Ele existe, ele já está por aí. Nós não o conhecemos, mas Deus o conhece. Então nós já oramos por ele. Deus, guarda o esposo, aquele que o Senhor tem preparado para as nossas filhas. Proteja ele. Que ele seja um homem do Senhor, que ele seja alguém que desde já esteja entendendo os propósitos do Senhor, que ele ame o Senhor mais do que a minha filha. E eu tenho certeza que Deus já está guardando essa pessoa e preparando, porque Ele ouve a nossa oração. E eu quero que elas também tenham lar fortalecidos na presença do Senhor. Então comece também a orar. A criança acabou de nascer, ore por aquele que está nascendo em algum lugar, ou aquela que está nascendo em algum lugar, que será também, né, fará parte da sua família futuramente. Mas qual é então o lar ou a família que nós desejamos? Pastor Kennedy, dê um exemplo aí. Qual é a família que você tem desejado? Família onde a presença de Deus seja constante no nosso meio. Isso é algo bastante, né, muito, né, supremo, importante.
a presença de Deus completa na nossa vida e na vida da nossa família. Todas elas salvas em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos os filhos, todo o contexto familiar entregue na presença do Senhor. Meus irmãos, é isso que nós desejamos, né? E o que nós temos feito para que tenhamos então a família que desejamos? Qual é a minha atitude diante daquilo que eu desejo? Porque se eu desejo algo, eu quero me formar em medicina, o adolescente, ele vai estudar mais do que às vezes todos os outros para se formar em medicina, porque é um curso, e vai dedicar tudo para fazer aquele curso, ou outro curso qualquer, né? A engenharia, a área de saúde, qualquer outra área, vai empenhar tudo para ser ali um bom profissional, né? E assim também é o nosso contexto familiar. Se eu desejo algo, e eu sei que aquele algo é importante ter Deus no seio familiar, como foi falado aqui, é importante que todos sejam salvos, é importante que, alguns podem pensar assim, eu quero que toda a minha família, né, tenha uma condição financeira muito boa, eu quero que toda a minha família tenha saúde, né? Então, o que nós estamos fazendo para que estas coisas aconteçam no contexto familiar? E principalmente na questão, porque todos nós aqui, graças a Deus, temos esse contexto familiar, né, já onde, pelo menos assim, queremos que a palavra de Deus seja implantada. O que eu estou fazendo para que este contexto familiar seja verdadeiro? Eu tenho alguns exemplos na minha família que não são bons. Nós nascemos, graças a Deus, em um lar evangélico. Meus pais, né, evangélicos, desde que nós nascemos, e eu tenho 5 irmãs, e depois veio a rapa do tacho, que sou eu, né? E eu até brinco às vezes assim, né, porque tem muita gente, tem as desculpas para o pecado. O fulano de tal, aquele menininho, ele é assim porque foi criado desse jeito, foi criado com a avó, foi criado com não sei o que lá mais, foi criado dessa forma. Aí eu brinco assim, se fosse dessa forma, era para eu ser uma tremenda de uma bicha. Porque eu nasci caçula de 5 irmãs, né? E lá fora eu brincava de carrinho, de bicicleta, de pique, não sei o que lá mais. Eu chegava em casa, eu tinha que brincar de boneca. Só tinha boneca dentro de casa. Eu tinha os meus brinquedos e aprendendo a pentear a boneca com a minha irmã, aprendi tudo isso, né? E até depois de casar, a minha esposa é diferente. Contexto familiar totalmente diferente. Ela é caçula de 3 irmãos, né? Então, totalmente diferente. Aí lá em casa, né, os ajustes familiares. Nasceu a primeira, nasceu a segunda, quem que arrumava os cabelinhos das meninas para a gente sair sou eu, não era ela. Ela não sabe arrumar o cabelo da menina para sair de casa. Eu que tinha que arrumar os cabelos das meninas, fazer cachinho, fazer trancinha. A gente não combinou você falar isso. Fazer cachinho, fazer trancinha, fazer não sei o que lá mais. Eu aprendi, eu cresci fazendo isso. Mas graças a Deus, né? Isso não afetou, né? E são desculpas que o mundo inventa, né, para justificar o pecado, né? É lógico, meus irmãos, estou colocando isso aqui, ajustes familiares acontecem, né? E é interessante que aconteça, e a gente coloca isso, né, nos grupos de casais que a gente conversa, que a gente, né, ministra e tudo mais, né? Ela tem, por exemplo, ela é administradora, né? Eu não sou administrador, eu sou engenheiro e não tenho muita questão de administração, meus negócios são mais assim, né? É o fazer do dia a dia, né? Embora eu tome puxão de orelha todo dia lá em casa, né? Vocês viram a palestra de ontem, né? Pois é, então é desse jeito, né? Aí ela que administra as coisas, né? O dinheiro, as finanças e tudo mais, é lógico, tudo conversado naquilo que a gente... É o contexto familiar de cada um, né? Não deixo de ser o sacerdote, não deixo de ser o cabeça do lar e designar para onde vão todas as coisas,
mas sob uma orientação de alguém que Deus nos colocou como auxiliadora, né? Como alguém que pode também nos apontar a direção. A mulher é uma bússola que nós temos dentro de casa. E os homens têm que aprender a ouvir as suas esposas. Na maior parte das vezes, se ela falar que não, não vai não. É igual mãe, né? Se a mãe fala que não, não vai ter mais não. Assim também na maior parte dos casos. Não digo que é todos os casos não, porque tem, infelizmente, algumas aberrações aí, né? O dia que eu desobedeci a minha esposa, nós fomos comprar uns lotes lá na Bahia Sul. Ela disse, não vai, não compra. E eu desobedeci, fui e comprei. Perdi todos os lotes que foram comprados lá. Tá vendo aí, ó? Já aconteceu algumas coisas assim comigo também. Tem muito que compartilhar, né? Mas são os ajustes familiares. Bem, então essa é a família que nós desejamos, tá? É aquilo que nós sabemos que é o correto, que é o certo, aquilo que Deus está estabelecendo no nosso contexto familiar. Agora nós vamos falar dos ataques do inimigo. Pode passar, querido, passa tudo. O ataque no Éden trouxe todas as consequências que hoje presenciamos. A iniquidade, as doenças, o envelhecimento, a morte física e espiritual. Os ataques, bem que você falou, né, irmão? Tem que ser bem devagarzinho, gente. Os ataques à família, infidelidade conjugal, ausência de Deus no lar, forma iníqua de união, divórcio. Vamos atentar agora para o versículo Efésios 5, 25 e Tito 2, 4, sobre a infidelidade conjugal. Efésios 5, 25, vós maridos, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tito 2, 4. Tito 2, 4 diz, para que ensine as mulheres novas, Tito 2, 4, ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem também os seus filhos. Então a palavra de Deus, ela está cheia de conselho, né, de orientação para que a gente tenha uma família saudável, uma família blindada contra os ataques do inimigo, né? E no início, Daniel, ele citou sobre a presença de Deus na família. Mas hoje, a ausência de Deus está trazendo sérias consequências. Imagina, naquela época, o homem e a mulher estavam nus, né? Isso significa intimidade com o Senhor, sem vergonha, sem dever nada. Isso é a vontade do Senhor. O seu casamento, quanto mais íntimo com Deus, quanto mais buscando o Senhor, menos você vai ficar vergonhoso e blindado contra o ataque do inimigo. E os ataques modernos? Inversão de valores. Muitos lares, a esposa é o cabeça do lar. Muitos lares. E é engraçado que a esposa, ela tem uma característica para si mesma. Sabe aquele perigo? Parece que Deus colocou essa característica na esposa para ela aprender a renunciar a essa característica. Porque nós temos essa característica de direcionar, de mandar, de avançar, de ser ágil, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, uma vez eu estava meditando sobre isso. Ô, Senhor, por que o Senhor colocou essa característica na mulher? Muita mulher. A gente vê muita mulher mandando no marido. E aí eu reflito com isso que Deus é sábio. Se Ele colocou essas características em nós, é mais uma coisa para a gente entender que sem Deus no lar, nós vamos continuar mandando. Por quê? Porque quanto mais longe de Deus, menos renúncia. E quanto mais perto de Deus, ó Senhor, eu tenho todas essas habilidades, mas eu estou aqui submissa ao Senhor. Eu quero que o Senhor trabalhe em mim
Eu tenho todas essas características, mas eu sou ajudadora, Senhor. Mata essa carne em mim, Senhor. Eu quero crucificar a carne todos os dias, porque eu não quero mandar no meu marido. Renúncia. É uma forma que Deus colocou para a gente estar dependente dEle. Para a gente estar sendo quebrada por Ele. Para que a gente não tenha os moldes do mundo no nosso casamento. Sem Deus no lar, isso é impossível. A mulher vai continuar mandando e achando que está fazendo certo. Pais sem autoridade sobre os seus filhos. Ah, eu sou amigo dos meus filhos. Meus filhos conversam comigo abertamente. Ótimo. Mas tem um momento de autoridade e aí o seu filho vai torcer a cara. E você não pode incomodar com isso. Porque tem esse papel para você. Você precisa dar limite. Deixe os seus filhos torcerem a cara. Deixe eles ficarem tristes com isso. Mas você precisa corrigir. Você precisa colocar limite, ser claro nas regras. Regras de Deus para eles e regras da casa. Né? E temos outra inversão de valores, que são os desigrejados. Vocês já devem ter visto em revistas, em reportagens, né, falando quanto que os evangélicos estão sem igreja. Isso é uma inversão de valores, queridos, muito sutil. Que as pessoas que estão sem igreja, elas falam assim: a igreja está doente, lá não tem amor. A igreja, eu fui muito decepcionada com a igreja. Eu tenho Jesus Cristo, eu vou ser crente em casa. Isso é inversão de valores. Assistindo culto na internet? Eu assisto os cultos na internet. Eu tenho a Bíblia dentro de casa. Gente, isso é muito sutil. E completamente contra a palavra de Deus. E é tão assim, o argumento é tão convincente, que a gente pensa, está crente mesmo. Desviou, não. Só saiu da igreja física. Mentira. Isso é muito sério, muito sutil, porque nós precisamos congregar. E essas pessoas que estão falando que não precisam de igreja, porque a igreja está morta, porque a igreja é sem amor, essas pessoas não querem, saber o quê? Aprender a relacionar. Elas estão correndo de relacionamento, porque relacionamento é decepção. Relacionamento é perdão, é restauração, é andar a segunda milha, é renunciar novamente. Mas eu quero correr de renúncia. Mas a proposta do evangelho é renúncia do início ao fim. Por que eu estou querendo correr de renúncia? É inversão de valores. Tome cuidado. O mau uso da tecnologia. A gente usa o Facebook, o WhatsApp para fofoca, para ofensas, pornografias, pedofilia e para roubar o nosso tempo. Outro perigo. Você está usando a internet para a glória de Deus? Você está usando a tecnologia para evangelizar? Para aprender algum estudo? Para pegar algum vídeo que é para a sua edificação? Como que você está usando a tecnologia? A gente fica vendo lá crente debatendo coisas tão vãs, tão desnecessárias, e as pessoas que não são evangélicas assistindo isso, vendo lá no Facebook. Ah, não concordo com isso. Ah, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia, e o outro lá fala outra coisa. Gente, no próprio Facebook nem percebe. Fala mal de pastores, fala mal de denominações. E está lá o não evangélico, está lá a pessoa que não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, vendo isso. Será que é assim que a gente deve usar a tecnologia? Opa, eita gente. Então, nós precisamos, então, avaliar. Agora, o outro ponto, ideologia de gênero.
nas escolas, a criança, ela escolhe a sua identidade, ensina crianças a fazer sexo através de cartilhas. A criança pode escolher se vai usar o banheiro feminino ou o banheiro masculino. Gente, que é isso? Que louco isso. Mas isso está acontecendo naturalmente entre as pessoas que não têm o Espírito Santo, né? E eles defendem um argumento enorme para essas coisas. Um argumento bem sutil para essas coisas. Mas nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar contra isso. E casamento homossexual, né? Vários países legalizado, né? E ainda os companheiros, eles já estão adotando filhos. E tem um argumento mais perigoso em cima disso. Não sei se os irmãos já viram. Os crentes não adotam filhos, não ajudam socialmente, nós estamos ajudando. Olha que perigo, gente. É a fala dos homossexuais hoje. Nós estamos fazendo um bem social, adotando as crianças que estão abandonadas. Cadê o papel da igreja para fazer essa função social? É só sobre a questão do casamento ali, homossexual, né? Eu até evito de falar casamento, eu falo que é uma união, é par, não é nem família. Mas hoje já está mais além disso, né? Hoje eles já estão na união poliafetiva. Nós tivemos em Minas Gerais a primeira união poliafetiva no Brasil, que juntou 3 mulheres em um laço, né? 3 mulheres, e vocês não pensem que são mulheres não esclarecidas, né? Uma é dentista, uma médica e a outra eu não sei qual a profissão, mas as 3 uniram, com papel passado em cartório, as 3 em uma união poliafetiva, quer dizer, virou uma condição além apenas de um par. Não são mais 2 mulheres, 2 homens, não. Agora está juntando é tudo. Então nós estamos começando a migrar para uma situação assim, totalmente fora do controle, fora da visão de Deus mesmo, né? Mas quantos têm coragem de deixar seus filhos irem, por exemplo, num show de um cara que chama MC Catra, que tem 4, 5 mulheres e vive naquela orgia total, né? Eu estava discutindo outro dia com meus alunos, né, de deixar filhos também ir em escola, ir no show de um cara que chama Wesley Safadão. Olha o nome da pessoa, o nome que a pessoa coloca em si mesmo. E isso atrai, né, as meninas, né, de lares que não têm Deus. E lares evangélicos, né, que meninas conseguem ir num show de um cara como este. Então, assim, se nós não cuidarmos do nosso contexto familiar, com veemência, buscando em oração, buscando na palavra de Deus, nós vamos enfrentar cada dia mais dias trabalhosos. Então, como vencer esses ataques? Leitura da Bíblia, oração em família. Quem aqui faz ainda culto doméstico? Olha só, gente. 3 pessoas. Nós precisamos sentar com os nossos filhos e falar da palavra de Deus. A gente fala tanta coisa. Ah, mas culto doméstico é ultrapassado. Nós já trocamos estratégia lá em casa de culto doméstico 1000 vezes. Hoje a gente está fazendo culto doméstico com vídeo de WhatsApp. Mas nós temos que fazer, né? E vamos fazer na linguagem delas. Mas é importante, né? Cada dia da semana, uma é responsável por fazer o culto. Ela pega a palavra, fala a palavra, compartilha com a gente, pede oração. A gente sempre inclui a vida dos pastores na oração do culto doméstico, oração por Israel, porque a Bíblia pede para a gente orar pela paz em Jerusalém, os missionários, a igreja perseguida, e nós fazemos todos os dias o culto doméstico. Será que nós temos mais tempo que os irmãos? Será que a nossa vida não é corrida? Isso se chama prioridade. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós precisamos viver para a glória de Deus.
Qual tem sido a sua prioridade? Os ataques do inimigo estão muito fortes. Semana passada, a M3, alguns aqui conhecem o Maisel Rocha, a M3 foi fazer um seminário de islamismo em São Paulo. A comunidade islâmica foi na prefeitura e impediu esse seminário. Então, a prefeitura desautorizou, gente, o teatro. Olha que loucura. E o mundo está assim. Eles estão se posicionando, eles estão atacando, eles estão agressivos e eles estão interrompendo coisas. E a igreja que estava organizando cancelou o evento. Aí sabe o que aconteceu? Os não crentes lá de São Paulo estão querendo saber o que eles estão ensinando sobre islamismo. Eles estão querendo o evento. Gente, onde que está a igreja? Que é isso? A igreja está recuando e os não crentes estão se posicionando. Nós precisamos priorizar as coisas de Deus na nossa família. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras sobre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É falar da palavra de Deus dentro de casa. O tempo Inculcar na cabeça dos filhos. E a gente pega situações que a gente vive no dia a dia e exemplifica com um versículo, com o que a gente crê. É o tempo todo ministrando na vida dos nossos filhos. Nós precisamos fazer isso, porque eles vão enfrentar coisas muito piores. E nós precisamos prepará-los para este mundo. Mulheres, sejam submissas e não feministas. Nós somos independentes? Somos. É uma conquista? É uma conquista. Mas como que a gente está usando isso? Essa independência? É para desobedecer às leis de Deus? Para a gente ter a palavra final em casa? Para a gente mandar e desmandar? Para a gente gastar o nosso dinheiro sem comum acordo? Eu pago as minhas coisas, as minhas vaidades, e você paga as coisas da casa. Para quê? Para que nós conquistamos essa independência? Nós precisamos entender que mesmo com a independência, nós somos submissas aos nossos maridos. E o papel mais difícil é para o homem, porque o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, ser submissa a um homem desse é muito fácil. Mas se o homem não te amar, se o homem não obedecer ao Senhor, a Bíblia pede para ser submissa. Renúncia. Nós não podemos abrir mão de renúncia. É o evangelho. Perder para ganhar. Renunciar. Precisamos lembrar disso sempre. Homens, voltem a governar a sua casa com amor. Mas por causa dessa conquista, essa história da mulher, o homem também foi recuando. Foi abrindo mão do seu papel. Porque as mulheres foram despontando em várias profissões. E isso fez com que o homem parasse de se posicionar. E isso é muito sério. Abrir mão do seu papel de governar o lar, de ser aquele que pastoreia o seu lar, é desobediência à palavra de Deus. Fiquem atentos a isso e voltem a governar. Pais, amem seus filhos, mas não esqueçam dos limites. Já falamos. Igreja é lugar de crescimento horizontal e vertical. Nós não podemos correr da igreja. Porque aqui nós vamos trabalhar as nossas diferenças. E trabalhar as diferenças é renúncia. Aceitar que somos diferentes e conviver é renúncia. Precisamos, gente. Vai ter decepção,
vai ter mesmo alguns desapontamentos, alguém vai te magoar, mas não é correndo da igreja e falando que vai ser crente em casa que vai resolver isso, não. É deixar Deus trabalhar em você, para que você perdoe e restaure relacionamentos. Filhos, amem e honrem seus pais. Use a tecnologia sem vício. Evite vãs discussões. Use para a glória de Deus. Fuja das armadilhas e supervisione seu filho. O seu filho tem a senha, o seu filho tem acesso, mas você é o pai, você é a mãe. Se você sentir necessidade, você vai pegar a senha. Já fiz isso várias vezes com as minhas filhas. E elas me dão. E eu leio tudo. Porque o Espírito Santo me incomodou. E aí eu vou lá e mostro. Isso está errado, isso está errado. Isso aqui está ferindo o princípio. Essa pessoa aqui não é amiga. Essa pessoa aqui está fazendo coisa errada. Está te sugerindo coisa errada. E ela se posiciona. E ela muda a postura. Nós precisamos nortear os nossos filhos, né? E, pai, se posicione contra ensinos do diabo nas escolas. Ensine seu filho a verdade. Leia os jornais. Se informe o que está acontecendo. Se na escola do seu filho tem isso, ensine o seu filho a se posicionar. Várias escolas já estão usando cartilhas para ensinar filhos de 6, 7 anos sexo. Ensina como usar camisinha, ensina um monte de coisa. Qual a sugestão? Para que isso? Estou induzindo o quê? E aí, se você nutre um diálogo bom com seus filhos, eles vão trazer isso para vocês e você vai poder orientar. Como você está construindo o seu lar? Na rocha ou na areia? Então, para vencer os ataques contra a família, é necessário temer a Deus, andar em seus caminhos e edificar a casa sobre a rocha. Amém, queridos? E a rocha a gente sabe que é Cristo. Nós vamos ver agora um pequeno videozinho de uma música para encerrarmos este momento. Medite nessa letra. Pode apagar as luzes aqui? Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação? Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que for, consola o que ficou.
Deus tem um projeto para a sua casa, Deus tem um projeto para a sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia. Veja então na palavra qual é o papel que você tem na sua família. E exerça-o como Deus planejou para você e sua família. Vamos ficar em pé para orarmos. Pastor Kennedy, faça uma oração pela família. Aleluia. Glória a Deus. Se você está com a sua família, abrace ela nesse momento. E se você está separado aí, mas você está aqui, vá onde está a sua família. Abrace sua família. Nós queremos orar junto. Você vai orar pela sua família. Você vai colocar a sua família diante do Senhor. E se a sua família, ela não está aqui, coloque a mão no seu coração. Ore pela sua família. Seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Peça ao Senhor para te dar sabedoria. Peça ao Senhor para te capacitar, te dar estratégia, para você ministrar sobre a vida da sua casa, sobre a vida da sua família. Talvez o seu esposo ainda não serve ao Senhor, mas a mulher santa santifica-se o marido santo santifica-se a sua mulher. Então que nesta manhã você possa clamar ao Espírito Santo de Deus para te dar a direção, para te dar a orientação, para te capacitar a você a guerrear em favor da sua família, a você entrar nessa peleja, nessa brecha de declarar que a tua família é do Senhor Jesus, quem reina na sua casa, na nossa casa, é o Senhor Jesus. Aquele que ficou o quarto homem da fornalha, ele está na sua casa, ele está no seu casamento, ele está no meio da sua família. Nós não podemos abrir mão do Senhor Jesus na nossa casa, no nosso casamento, no meio da nossa família. Nós não podemos abrir mão. Pai, nós oramos nesta manhã. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, de tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vimos nesta manhã. Nós queremos declarar que o Senhor é o Senhor da nossa casa, que o Senhor é o Senhor da nossa família, que o Senhor é o Senhor do nosso casamento. Pai, nós queremos seguir os Teus preceitos, nós queremos seguir os Teus mandamentos. Pai, nós não queremos viver aquilo que o mundo está vivendo, nós queremos viver a palavra do Senhor. Pai, nós oramos nesta manhã, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedimos ao Senhor, cerque a nossa casa, cerque a nossa família. Pai, a nossa família, a nossa casa, ó Deus, o Teu sangue, o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, foi espargido sobre os umbrais da nossa casa. O mal tem que pular, o mal tem que passar adiante, não pode entrar na nossa casa, porque a nossa casa está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Guarda as nossas vidas, Senhor, guarda a nossa família, Senhor, sustenta-nos na Tua presença, Pai querido, fortalece cada dia mais, Senhor. Pai, que nesses dias, nos tempos trabalhosos, Senhor, ó Pai, que o coração dos filhos possa se converter aos corações dos pais, os corações dos pais possam se converter aos corações dos filhos, Pai. Nós oramos nesta manhã, colocamos diante do Senhor e declaramos que o Senhor reina, que o Senhor vive, que o Senhor é o Senhor da nossa família, Pai. Pai, em nome de Jesus, quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões, despedaça todo o jugo, toda a influência do mundo, Pai querido, toda a influência do mal contra a nossa família, Senhor, seja destruído, seja destronado, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Ó Deus, que nós possamos amar mais a nossa família, que nós possamos, ó Deus, dialogar mais com a nossa família, Senhor.
Senhor, que nós possamos nos sentar, ó Deus, à mesa, Deus, e poder falar acerca, Deus, da Tua palavra, Senhor, acerca daquilo que o Senhor criou, daquilo que o Senhor formou, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que tem sido ensinado nas escolas, aquilo que tem sido ensinado, ó Deus, no mundo, ó Deus, não venha influenciar a nossa casa, não venha influenciar os nossos valores, os princípios que o Senhor deixou preparado para nós, Pai. Nós oramos nesta manhã e declaramos o poder do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Abraça a sua família nessa hora, dá um beijo, fala, olha, o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Aleluias. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ter uma apresentação. As nossas criancinhas. Amém? É interessante que, quando eu entrei ali pelas portas ali, eu vi falando sobre a tentação na família. Eu me emocionei, irmãos. E quando eu vi aquela música, e hoje na nossa lição falou também sobre isso, sobre a tentação. E nós tivemos oportunidade de expressar para as crianças, né, falando como Satanás tem tentado tirar essa adoração, né, do coração, dos nossos corações, e falando sobre a tentação, sobre a família. Então eu vi assim, Deus não é coincidência, é providência de Deus. Deus está no controle e Ele quer que nós ouçamos esta palavra. E as crianças vão falar um versículo, irmão. Amém? Salmo 19, versículo 11. Amém. Amém. Muito bom. Queridos, eu quero convidar a Wadislene. Ela vai falar acerca de uma campanha que a igreja está fazendo sobre missões e também ecologicamente correto, aquilo que nós queremos trabalhar em referente ao meio ambiente. A paz do Senhor, como nós já temos falado há algumas semanas, Deus abriu uma porta, uma possibilidade de participarmos de uma viagem missionária para o Haiti, a curto prazo. Lá nós iremos trabalhar com a higienização de 400 crianças, com construção de igreja, escolas, que ainda não conseguiram se reerguer após a catástrofe de 2010. Então, Deus nos deu essa oportunidade, nós estamos indo junto com a missionária Ariadna, e o pastor nos ofertou 500 squeeze, estão ali atrás, o custo de cada uma é R$6, porque o pastor, né, resolveu retirar os copos por causa da quantidade de copos que estão sendo lançados na natureza, e é difícil a absorção disso na natureza. Então, a igreja vai retirar os copos e a igreja nos ofertou, todo esse valor vai ser revertido para essa viagem. Para o custo pessoal de passagem, seguro, que nós temos que arcar até dia 9 de maio, e também o que sobrar disso, nós iremos contribuir para as coisas que vão acontecer lá, que é a construção das igrejas
e da escola que a equipe vai reconstruir lá. Então, nós gostaríamos de que os irmãos venham nos abençoar ali com a compra das squeezes e do livro, que é da campanha, que vai se iniciar dia 18 de abril. O livro é R$10, as squeezes são R$6. Aí, quem puder passar lá e nos abençoar, amém? Glória a Deus. O livro vai fazer parte da campanha que nós vamos estar iniciando, né, no dia 18, né, semeando na família. E nós vamos estar, durante esse tempo, 40 dias de jejum em oração, das 7 às 8 da manhã, durante esses 40 dias, aqui no templo. Então, você que possa vir, venha. Nós estamos, cada dia, um devocional, e estaremos orando aqui em favor da nossa família, né? Nós estaremos também, na quarta-feira, workshop Geografia Bíblica, com o professor Abreu. É uma bênção. Então, vai ser aqui no templo, né, quarta-feira, a partir das 19 horas. Então, você não deixe de vir. É muito bom, conhecimento muito vasto, né, do professor Abreu, é uma bênção. Então, você vai conhecer um pouco mais, né, a respeito da geografia bíblica, você vai conseguir sintonizar melhor quando falarmos a respeito das histórias bíblicas. Amém? Bênção especiais. Você que foi abençoado essa semana, você que completou mais um ano, né, de vida, você que foi abençoado no seu casamento, quem sabe você que Deus abriu uma porta de emprego, né? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. E logo mais, nos 2 cultos, né, às 17h30 e 19h30, você vai ter a oportunidade de cultuar o Senhor com os dízimos e a oferta. Então, logo mais à noite, nos 2 cultos, você vai ter essa oportunidade de cultuar o Senhor com o seu dízimo e oferta, né? Quero convidar também a Anne Kelly, traz o Daniel cá, nós vamos aproveitar, ele está passando mal, a gente vai orar por ele também, né? Toda a igreja se coloca de pé. Convidar o tio do pastor Wagner para fazer essa oração, né? Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nós queremos agradecer com todos esses irmãos aqui, as bênçãos recebidas, bênçãos de aniversário, meu Deus, milagres que o Senhor fez e operou nas vidas, e nós cremos nos teus milagres, nós cremos nas tuas operações, cremos no teu dom, no teu poder, e por isso nós agradecemos, sabemos que o Senhor está operando no meio da tua igreja. E nós colocamos também a vida do Daniel nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus, que esta enfermidade saia do seu corpo, Senhor, para a glória do teu nome. Meu Deus, e que ele saia da tua casa curado, para o teu louvor e para a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Cumprimente pelo menos umas 5 pessoas. Tenha um dia abençoado. Não se esqueça de logo mais à noite se fazer presente no nosso culto.